A realidade do sacerdócio, do chamado para a vida sacerdotal, ela é assim pessoal para cada um. Cada um tem a sua história. No meu caso, aconteceu algo extraordinário, porque eu, com a idade de 6 ou 7 meses, eu contraí uma doença grave e meus pais me levaram para o hospital. O hospital mais próximo era de Putinga. Eu sou natural de Itapuca, Antagorda. Então, a cavalo, que era o meio de transporte da época, me levaram para o hospital. Depois de 8 dias de hospital, o médico chamou o pai e a mãe e disse: olha, não tem cura para essa criança. Não tem o que se fazer na medicina. Então eu aconselho irem para casa e não tem mais o que fazer. Aí o pai e a mãe retornaram a cavalo para Itapuca, são aproximadamente 30 quilômetros. Eu fui colocado numa mesa, acenderam 4 velas e começaram o velório. O pai e a mãe largaram os cavalos e a pé foram até a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, uma gruta grandiosa, bonita que tem lá, e foram rezando e voltaram rezando. E lá diante da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, pediram a minha saúde e possivelmente a graça da vocação para ser padre. Aí quando retornaram para casa, isto quem me contou até essa história toda foi um senhor que trabalhava com o pai, porque o pai e a mãe sempre que iniciavam a conversa acabavam chorando, e eu fiquei curioso de saber o que tinha acontecido comigo. Aí o pai e a mãe me contaram que retornando da gruta, abriram a porta da casa e eu estava lá deitado, morto. Eu abri os olhos, eu dei um sorriso e nunca mais me levaram para o hospital, nunca mais me deram remédios e desde a mais tenra idade eu não pensei outra coisa a não ser padre. Então, no meu caso, a vocação ao sacerdócio foi uma graça especial de Jesus através de Nossa Senhora de Lourdes, que ela é uma criatura, ela não faz milagre, mas ela foi falar para Jesus o que o pai e a mãe falaram para ela e Jesus me deu a cura e a vocação, 2 graças grandes para a minha vida. Eu entrei com o seminário ainda bastante pequeno, né? Com 10 anos eu fui para o seminário São Rafael de Casca e foi um período muito difícil porque uma criança com 10 anos está ainda precisando da presença da mãe, da família, do pai, da mãe, de toda a família, né? Então eu digo assim, eu sofri muito, muito durante 6 meses. Eu chorava o dia inteiro. Eu só não chorava quando eu estava jogando futebol. Na aula eu chorava, adormecia chorando, acordava chorando de saudade. Principalmente a minha saudade era de uma maninha que eu deixei em casa, de 3 aninhos, eu muito agarrado a ela muito agarrada a mim, e eu sentia uma saudade muito grande. E depois, como eu gostava muito na lida com os animais, o pai me tinha comprado um cavalinho, né, um petiço. Imagina, lá eu vivia em casa montado no petiço, vai no seminário, não tenho mais o meu cavalo, né? Então eu ia pedir para o reitor me autorize buscar o cavalo, eu vou de ônibus e volto, são 70 quilômetros, eu volto com o cavalo. Mas o reitor não me autorizou, então eu fiquei chorando, até que afinal as coisas foram se superando. Aí depois eu fiz uma caminhada durante longo tempo. O meu estudo como seminarista, sem ter reprovado nem um ano, foram 18 anos de estudo. E, claro, aliás, nós precisamos registrar que o estudo que tinha no seminário era um estudo muito exigente. Os professores eram quase todos padres,
pessoas preparadas e cobravam muito dos alunos. Então a gente ia adquirindo uma cultura muito grande. E uma coisa que me ajudou muito, eu gosto muito de escrever, de me dedicar a leituras. Nós fomos muito estimulados à escrita, a redações, a resumos, a composições, inclusive de poesias. E ali no livro eu registro alguma coisa que eu andei compondo, alguma coisa, porque eu compus tanta coisa, mas eu fiquei assim enriquecido com o estudo, particularmente no período do ginásio e do segundo grau, na insistência da busca de uma cultura humana, principalmente a língua portuguesa. Depois estudamos, não tinha inglês na minha época, mas nós estudamos o italiano, o espanhol, o latim, o grego e o hebraico também, para poder entender a Bíblia Sagrada. E afinal, a caminhada foi longa, 18 anos, muito sofrida, porque havia uma exigência disciplinar muito séria. E, além do mais, o jovem seminarista é como qualquer outro jovem. Chega num período que a gente começa a sentir atração para uma menina, a vontade de constituir família, e aí a gente tem que fazer uma escolha, ou o sacerdócio ou a família. A gente poderia dizer, por que não a família e o sacerdócio? Acontece que se você é um pai de família, você tem que se dedicar à família. Se você é um padre, você tem que se dedicar à comunidade. Eu me parece pessoalmente que se eu fosse um padre e um pai de família, eu deixaria insatisfeita a minha família e também a minha comunidade. Porque eu não posso me dedicar conforme deveria acontecer para as duas. Então, pessoalmente, acho ou família ou sacerdócio. A gente tem que fazer uma escolha, e fazendo uma escolha tem muita renúncia. Mas há uma renúncia que compensa, porque o próprio Jesus disse assim, quem deixa pai, mãe, irmãos, filhos, ganha muito mais. E esta é uma realidade que eu realmente senti na minha vida sacerdotal. Não só a realidade de 100 vezes mais, mas 1000 vezes mais. A gente sente mais pais, mais mães, mais irmãos, mais irmãs, mais filhos. A gente tem toda a realidade do povo de Deus, as crianças, os jovens, que eu considero meus filhos, para os quais eu dedico amor. Quer dizer, é uma realidade a vida, a vocação ao sacerdócio, que é uma graça de Deus. Como se pode fazer isso? É uma graça de Deus. Para aqueles que Ele chama, que conseguem dar uma resposta. E a dedicação está ali. Eu tenho 3 cursos superiores, ganho 2 salários e meio. Não me interessa aquilo que estou ganhando, mas eu já perdi oportunidade e oferta de 40 salários mínimos. Em troca dos meus 2,5, eu não renunciei, porque o meu ser é para outra coisa, não é para acumular dinheiro e bens materiais. O meu ser e a minha felicidade é servir as pessoas. De fato, o meu lema sacerdotal é eu vim para amar e servir. E sempre foi o lema que direcionou a minha vida como educador e também como pároco e dedicado às comunidades onde fui eu destinado ao trabalho. A chegada da data da ordenação, para mim, foi a realização de um grande sonho e, ao mesmo tempo, um momento de vitória, porque aquilo que eu vivi no seminário durante 18 anos, com uma disciplina muito rígida, realmente provocou muitas vezes desânimo, vontade de mandar tudo às favas, de retornar para a família e fazer uma outra caminhada. Então, foi uma caminhada difícil. As renúncias, principalmente afetivas, pesaram muito. Mas, quando chegou o dia da ordenação, eu fui ordenado em Encantado, embora eu sou natural da pequena Itapuca, distrito de Antagorda,
eu fui ordenado Encantado porque meus pais já tinham se deslocado para Encantado. E foi um dia realmente de muita alegria, um dia de ver realizado um sonho, grande sonho, parecia inacessível, mas que chegou a data de dizer, olha, estamos aí. Realmente foi para mim um dia maravilhoso. E a partir de agora eu vou para o trabalho, embora ciente de que isso vale para qualquer profissão e também para a vida sacerdotal, a gente não pode dizer, já estou formado. A gente tem que continuar estudando, é a formação permanente. Isto vale para o padre, para o médico, para o advogado, para qualquer profissão e para qualquer missão. A gente tem que buscar aperfeiçoamento. E eu continuei realmente estudando e até hoje eu não parei de estudar. E eu vou deixar de estudar quando vou para o caixão. Então o estudo eu acho fundamental. E eu comecei a trabalhar, a primeira experiência minha como padre foi uma experiência piloto, né? Uma experiência surpresa. Eu fui ordenado dia 17 de dezembro, logo após o Natal. Eu fui ordenado junto com um colega meu, né, o padre Mir Filter. Os dois padres da paróquia, passada a festa do Natal, foram de férias. E eu e o meu colega fomos morar na casa paroquial e tivemos que assumir a paróquia durante um mês. Então nós não tivemos a nossa lua de mel sacerdotal para poder rezar missa para comunidades onde a gente trabalhou como estudante, junto aos familiares também, aos parentes de várias localidades. A gente ficou no trabalho. E foi uma experiência assim, que teve muita coisa bonita, que nos levava os dois a rir, mas também teve muita experiência dolorosa. Alguma eu escrevo ali no livro, né? Relato essa experiência que eu fiz na paróquia de Encantado. Depois eu trabalhei 5 anos como educador no seminário de Casca. Depois do seminário de Casca, eu trabalhei com as crianças de 10 a 12, 13 anos. Eu fui para Curitiba. Trabalhei 3 anos com os estudantes universitários em Curitiba. Foi um salto assim grande para mim e também difícil. Trabalhar com as crianças é uma coisa, trabalhar com jovens universitários é uma outra realidade. Depois desse período de Curitiba, eu estive em Roma estudando, fiquei um período em Roma com estudo, retornei e trabalhei como reitor no seminário São Carlos de Guaporé. Depois de Guaporé fui para a paróquia São João Batista de Campos Novos, Santa Catarina. Trabalhei 5 anos lá. Depois trabalhei mais 5 anos no seminário Paulo VI, também lá de Campos Novos, Santa Catarina. E depois fui chamado para trabalhar como coordenador das 5 rádios da congregação. Aí o meu trabalho era visitar as rádios, orientar os locutores, os técnicos, e afinal a gente também repassar uma formação religiosa para que eles pudessem repassar para as comunidades, dar catequese para os funcionários das rádios. E depois desse período, aí eu trabalhei 6 anos na administração da congregação. Aí então eu tinha o cuidado dos seminários, dos hospitais, das rádios, patronatos, e acompanhar e administrar essa realidade toda, que também é uma realidade muito complexa, principalmente os hospitais. Não é fácil administrar um hospital. E eu tive que administrar 3 hospitais. E, afinal de contas, foi um período, foi uma oportunidade também que me deram na confiança dos meus colegas e eu precisei desempenhar. Depois eu trabalhei como o responsável pelo Centro de Espiritualidade de Guaporé. O antigo seminário São Carlos de Guaporé, hoje é um centro de espiritualidade, de encontros, né? Então eu fui diretor por 3 anos no seminário de Guaporé. E depois
eu fui para a paróquia do seminário, onde eu era o diretor do Centro de Espiritualidade. Eu fui para a paróquia de Guaporé e exerci a função de pároco durante 9 anos. De Guaporé, fui transferido para a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Serafina Corrêa, onde estou há 9 anos. O que eu percebi na realidade da formação com o seminarista, que o importante é o educador estar perto dos jovens, ser amigo dos jovens, trabalhar mais, digamos, com o relacionamento humano e a promoção de valores e confiar nos jovens, entender o momento em que eles vivem. E para isso é importante a gente usar a memória histórica, o meu período de adolescente e jovem. Então eu trabalhei muito essa proximidade com o seminarista, mais do que a disciplina, embora a disciplina também seja um valor. E afinal eu fiz em todos os lugares que eu trabalhei como educador, eu procurei ser amigo. Não ser aquele poderoso chefão, aquele autoritário, aquele que chega. Amizade e a transmissão de valores. Então eu fiz esse trabalho como educador e o mesmo trabalho eu procurei fazer nas paróquias onde eu trabalhei. A gente encontra muita coisa difícil, né? Mas o padre, ele é preparado não para a administração de bens materiais, mas para a administração da pastoral. Então, em todas as paróquias onde eu trabalhei, eu sempre tive uma equipe pastoral, que se chama CPP, Conselho Pastoral Paroquial, e uma equipe administrativa, que se chama CAE, Conselho de Assuntos Econômicos. Então, a parte da administração, como está acontecendo em Serafina, eu estou junto com o grupo, mas tudo é feito por equipe. E, digamos, os leigos que têm experiência na lida da administração de empresas, eles conduzem os bens, o patrimônio econômico da comunidade muito melhor do que o padre sozinho, que acaba se estressando, acaba adotando atitudes impróprias. Então a gente trabalha, eu vejo como é importante eu trabalhar como um padre numa paróquia, me dedicar particularmente à pastoral, à espiritualidade e apoiar um grupo de leigos e trabalhar junto para a administração dos bens materiais da comunidade, que não é, digamos, a paróquia, sim, os bens da comunidade religiosa, no caso aqui, os bens da paróquia Nossa Senhora do Santo Rosário. O sacerdote é um representante de Jesus junto às comunidades. Quando a gente está no último ano de estudo de teologia, a gente recebe o primeiro grau da ordem sacerdotal, que é o diaconato, e a gente é estimulada, junto com a tese que a gente deve defender, é estimulada a buscar um lema que vai direcionar a nossa vida pessoal e a nossa atividade pastoral. Como o sacerdote é o representante de Jesus junto às comunidades, e Jesus está na comunidade para amar e servir, eu escolhi como lema representar Jesus junto às comunidades, aos seminários, à formação e à pastoral, representando Jesus, amando e servindo as pessoas. É o meu lema. E claro, a gente é humano. O padre não é um anjo que está ali com a perfeição. O padre é um ser humano como qualquer um outro. A gente falha, a gente peca, a gente comete erros, mas o importante é a gente perceber que há sempre formas de aprender, até errando. Eu lembro quando eu estudava o latim, a gente aprendeu a expressão errando dicitur, que significa errando a gente aprende. Se eu erro e reflito sobre o erro que eu cometi, eu vou aprender a evitar outras atitudes de erro. Então nós temos que ter a condição, nós sacerdotes, e a consciência
de sermos humanos, com uma missão sagrada de representar o divino. Então é uma realidade meio complicada que a gente precisa trabalhar muito pessoalmente. Eu estou aqui no escritório trabalhando, preparando programas e palestras, e ao mesmo tempo eu sei que o meu trabalho como padre não é só atender, rezar missa, confessar, batizar, fazer casamento, mas é também sair daqui e na capela diante de Jesus e rezar para a comunidade. Quando o padre está rezando para a comunidade, para as famílias, para as crianças, para os jovens, para os doentes, ele está trabalhando. A oração pela comunidade faz parte da vida do sacerdote. E eu procuro valorizar muito esse trabalho, porque eu posso ter consciência da importância da oração e dedicar tempo para isso. E as pessoas, às vezes, por não ter tido a mesma formação que eu tive, não têm nem a consciência nem o tempo. Então eu faço por elas. Eles estão trabalhando, vocês estão com o trabalho de vocês no jornal, na edição dos programas, das entrevistas. Vocês não podem parar e ir lá diante de Jesus falar. Eu posso, eu tenho consciência e posso. Então eu sei que quanto mais eu estou em oração, mais eu estou ajudando a comunidade. Eu estou trabalhando para a comunidade. Alguém pode ver o padre, ele está lá na igreja, nós temos uma capelinha aqui dentro. É uma casa religiosa, casa paroquial, ela pode ter uma capelinha, e na capelinha eu estou lá rezando, bastante. Para quê? Eu vou rezar para a comunidade, para aqueles que não rezam, para aqueles que não podem rezar, ou para aqueles que não têm consciência da importância da oração. Eu rezo por eles. Eu estou fazendo bem, não estou falando, não estou fazendo palestra, não estou rezando missa naquele momento, mas eu estou rezando. Eu estou rezando para você, para as famílias, principalmente para as crianças. Eu penso assim, meu Deus do céu, o mundo de hoje, se nós não recuperarmos valores sagrados, que mundo vamos ter para essas crianças ali queridas, inocentes, daqui 30, 40, 50 anos? Que mundo elas vão ter? Que herança nós vamos dar para essas crianças? Não podemos dispensar valores sagrados, valores humanos e valores cristãos. Então nós precisamos ter essa consciência do valor, da vida de comunidade, da convivência e do cultivo e da defesa de valores sagrados, principalmente a vida, o trabalho, a honestidade, a fé, a cultura. Essas realidades nós precisamos, são valores, não podemos jogá-los pela janela. Nós precisamos cultivar valores. Sem o cultivo de valores, vamos ser umas comunidades, umas pessoas, umas famílias transformadas em bagaço. Hoje, infelizmente, há um grande esforço de tirar Deus da vida do ser humano, eliminar Deus, excluir Deus. E nós fomos feitos por amor à imagem e semelhança de Deus e queremos excluí-lo. Sobra o que de nós? Excluir Deus. E Deus é amor? O que vai sobrar para a humanidade se a gente excluir Deus? Deus não pode ser excluído. Deus é amor. E se a gente exclui o amor, a gente vira uma comunidade de ódio, onde quem pode mais chora menos, onde a gente vai morrer todos de fome, de tristeza e realmente considerando-nos uns bagaços de pessoa. Bem, em primeiro lugar, eu decidi escrever o livro porque a comunidade, lideranças da comunidade, tendo em vista os meus 50 anos de vida sacerdotal, decidiu valorizar todo o ano 2022 para celebrar este acontecimento. Também porque, neste ano, nós vamos celebrar 50 anos do padre Leonir Chiarelli, um serafinense que hoje é superior geral
da congregação dos Padres Missionários de São Carlos. São já, na verdade, 28 anos, 27, 28 anos, mas que a pandemia não permitiu a celebração. E no dia 12 de novembro nós vamos ter a ordenação sacerdotal do Gabriel Battistella, um serapinense que estudou e se formou em Roma. E depois teremos a formação de um outro serapinense, que deveria ser neste ano, mas vai ser no início do ano que vem, Joelmar de Souza, que concluiu seus estudos aqui em Passo Fundo. Então, esses fatos, aos 50 anos, as duas ordenações e também os 25 anos do Padre Leonir, fez a comunidade pensar no ano vocacional. E todo ano foi trabalhado, em todos os dias 17 de cada mês foi trabalhado este evento. Agora, para aquele dia, eu pensei e vou me dedicar à celebração religiosa. O meu negócio é louvar e agradecer a Deus por 50 anos de serviço em favor das comunidades, representando Jesus. Mas como a comunidade se mobilizou para celebrar este momento, eu pensei, no mês de dezembro de 2021, eu pensei, o que eu vou fazer? E como eu sempre pensei assim, os padres chegam pronto nas comunidades e ninguém sabe como nasceu a vocação, como foi o período de estudo, de formação e como foi o trabalho do padre. Então, no mês de janeiro, de fevereiro de 2022, eu me sentei aqui diante do computador e escrevi este livro. Algumas coisas que eu compus ao longo dos 50 anos de padre, claro, eu tinha arquivado, né? Mas eu nunca me pensei de publicar minhas produções. Eu nunca tive interesse de aparecer, eu não sou um profissional, né, nesse sentido. Mas como eu aprendi, eu gostava de me dedicar algum tempo, principalmente quando eu ia pescar e não dava peixe, né? Então você está ali, não tem peixe, não tem nada, então fica refletindo, né? Refletindo, eu vou escrevendo, né? Coisas, e no fim sai produções, alguma coisa está ali também no livro. Então, adotei essa iniciativa do livro para que a comunidade saiba o que é um padre, desde lá a família até celebrar 50 anos. O livrinho está ali disponível à venda, no valor de R$20. Não estou ganhando dinheiro, não me interessa ter o dinheiro. O gasto do livro foi, sem contar a produção, o trabalho, só a despesa do livro foram R$17 o livro e eu vendo a 20, para favorecer o troco. E as pessoas que quiserem, muita gente lê, ou acha que é uma coisa interessante. Afinal de contas, é a minha vida, né? O que tem ali é a minha vida, não só de 50 anos de padre, mas também lá na infância e 18 anos de seminarista, ao longo do qual eu me preparei para esta função tão importante e tão sagrada. Eu devo dizer assim, com muita gratidão a Deus, à minha família, aos meus queridos estudantes seminaristas. Muitos ficaram padres, outros desistiram. O superior geral foi meu aluno, o bispo de Porto Alegre foi meu aluno, o novo bispo que vai se formar agora foi meu aluno, o superior da área aqui da América Latina foi meu aluno. Então a gente tem uma alegria de ver um trabalho, claro, não é aluno do padrismo, mas de uma equipe de formação da qual eu fiz parte. Então a gente sente a alegria, né, de ver esses jovens e muitos jovens que desistiram, que são pais de família, que são vô. Eles até hoje a gente tem contato e a gente se comunica e eles têm uma gratidão grande por aquilo que aprenderam, né? Então eu preciso dizer também para os meus estudantes, seminaristas, padres e outros que desistiram, a minha gratidão grande. A gratidão grande para as comunidades onde eu trabalhei,
os meus colegas de trabalho no seminário e também nas paróquias, e os leigos, as comunidades, as lideranças, que realmente só dizer, quando a gente ama, a gente se sente amado. Em todos os lugares, tanto no seminário como nas paróquias, eu amei muito e me senti muito amado, em todas as paróquias. Então, é uma coisa que realmente deixa a gente feliz, né? A gente andou semeando, nós somos semeadores. Alguém vai colher frutos e vai utilizar esses frutos, vai saborear esses frutos. O meu trabalho como padre não é colheita, o meu trabalho como padre é semeadura. E me alegro muito e que Deus abençoe todas as pessoas, abençoe o trabalho de vocês também, e no trabalho da comunicação escrita e falada, que vocês se sintam realmente sacerdotes, divulgando o bem e divulgando a verdade. Vamos evitar de divulgar mentira, aquilo que está acontecendo tanto no nosso querido Brasil. Quanta mentira, quanto engano, quanta corrupção, né? E o povo sofrendo. Então, que realmente nós sejamos homens de Deus, que trabalhemos juntos pelo mesmo objetivo. Vida digna para todos os seres humanos, vida digna para todos os brasileiros. E a todos deixo a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.